Voltamos com a notícia de frente. Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa discutiu ontem à tarde a mudança do veículo leve sobre trilhos pelo BRT. A verdade é que até agora Cuiabá e Várzea Grande não têm nenhum e nem outro. E as discussões sobre o assunto continuam. Parece que ainda vai demorar bastante para terminar. Vamos conferir na reportagem da Sêmia Mauad. A discussão foi longe. Deputados, vereadores, prefeito da capital, todos tinham uma opinião sobre o modal, seja ele VLT ou BRT, durante a audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa. A mesma que havia aprovado a substituição do VLT para o BRT, que inclusive permitia alteração de contrato mantido com a Caixa Econômica Federal, o que foi bastante criticado pelo gestor da capital, Emanuel Pinheiro. O recurso foi para o VLT. Ele não pode ser nem gasto com o BRT. Ele vai ter que passar por todo um processo, junto ao Ministério, junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Conselho Gestor do FGTS, da Caixa Econômica Federal, para ver se ainda poderá ser analisado para poder aprovar a mudança de objeto do projeto. Ele é específico e exclusivo para obras da Copa do Mundo 2014, mobilidade urbana, modal de transporte, VLT. Não pode mexer nele. O prefeito Emanuel Pinheiro ainda desafiou o governador do estado, Mauro Mendes, a apresentar projeto para mudança de modal. Quer dizer, como é que você decide pela mudança de um modal, com tudo que já aconteceu, inclusive de investimento, com o VLT, se nem projeto você tem, você já diz que é melhor do que o outro. Então é difícil, mas assim mesmo nós vamos analisar a proposta do governo de mudança do modal para o BRT e vamos analisar a proposta que existe hoje, concreta, completa, aprovada, que é o VLT. Inclusive já assegurando de antemão que a tarifa tem que ser a mesma. Eu fico ouvindo falar que vai mudar a tarifa, que vai aumentar a tarifa. Obrigatoriamente a tarifa VLT e BRT é a mesma. VLT, ônibus convencional é a mesma. Às vezes até mais barato, como no Nordeste. Mas lá no Rio de Janeiro é a mesma. O prefeito da capital, durante participação desta vez na tribuna, defendeu a realização de um plebiscito para ouvir a população sobre a escolha do novo modal. Eu criei um comitê técnico e lá nós vamos avaliar. No comitê técnico, criado na Prefeitura Municipal, vamos avaliar a proposta do governo. Vereadores também entraram na discussão sobre VLT e BRT. O presidente da Câmara, Juca do Guaraná, reclamou que a Casa de Leis não teve voz quando a mudança foi anunciada pelo governo do estado. Eu, como presidente, fiz um ofício ao governador Mauro Mendes, queria ser ouvido. Estou aqui com um grupo de vereadores que vai participar dessa audiência justamente por isso. É uma obra que vai passar por Cuiabá, então a Câmara sequer foi ouvida. Esse é o nosso sentimento. A audiência pública feita pelo deputado Valdir Barranco vem exatamente com essa proposta: discutir a mudança de modal. É importante ressaltar que a obra para a construção do VLT teve início em 2012, ainda na gestão de Silval Barbosa. A previsão era que seriam necessários R$ 1 bilhão para a conclusão, mas os gastos ultrapassaram o valor por conta da corrupção. Há 3 anos, o contrato com o consórcio VLT foi rescindido de forma unilateral pelo Estado, depois de delação do ex-governador. Mauro Mendes defende que para a implementação do BRT seriam necessários R$ 430 milhões, enquanto para o VLT mais 763 milhões. Em meio a tudo isso está a população, que aguarda pelo VLT há quase uma década. Para o presidente do bairro Água Vermelha, região central de Várzea Grande, William Araújo, o VLT seria muito mais vantajoso. Hoje eu sou a favor do VLT, que termine o VLT, porque a qualidade de vida melhor para a nossa cidade de Várzea Grande. Aonde nosso povo de Várzea Grande sofre com o transporte público não é de hoje. O tanto que hoje o único representante na Assembleia Legislativa de Várzea Grande, somente eu vim aqui participar. Por quê? Porque eu sou a favor do VLT, aonde o VLT vai trazer muitas coisas boas para a nossa cidade. O presidente do bairro ainda reforçou que defende que a população seja ouvida sobre a escolha do modal. Agora, depende não só de mim, como de vocês, depende da população que participa. Que a população crame pelo VLT, não pelo BRT.
Mas é, discussão que ainda vai longe, hein, Lúcio? Porque esse aí na Câmara só foi uma demonstração de que o prefeito Emanuel não vai tirar o pé do VLT e o governador Mauro Mendes não vai tirar o pé do BRT. É um cabo de guerra, né? Essa audiência pública lá na Assembleia Legislativa, né? É o cabo de guerra que continua aí firme e forte, né? E vai permanecer até 2022. Entre o governador Mauro Mendes, né? Que já se decidiu pelo BRT, e o prefeito Emanuel Pinheiro, que bate o pé no VLT, né? Cada um com suas razões, né? O governador Mauro Mendes falou, olha, não vou mais atrás desse VLT, porque isso aí é o filhote da corrupção, né? Aí vem o prefeito Emanuel Pinheiro do outro lado e fala, olha, eu não vou com esse negócio aí do BRT, porque isso aí é o seguinte, é a imagem do atraso, não é isso? Entendeu? Então, cada um com o seu ponto de vista, né? Tudo bem. Teve corrupção no VLT? Teve, né? Nas denúncias, os órgãos de controle já sabem disso, né? Agora, aí o que se cobra é o seguinte, e aí, tudo que se gastou lá no VLT, vai perder tudo, vai para o lixo, aí o governo fala, olha, não, aquilo que dá para usar, nós vamos usar. E aquilo que não for possível usar, como os vagões que estão lá do lado do aeroporto, né? Vai se devolver e o governo está pedindo aí uma indenização de quase 700 milhões de reais. E ainda tem o consórcio, né, do VLT, né, que vai para a justiça. Aliás, que vai não, que está na justiça, né? E aí a dúvida é o seguinte, será que vão lançar em maio essa licitação para o BRT? E aí? A justiça vai permitir? Essa questão que está sendo discutida judicialmente não impede que o governo lance essa licitação aí para o BRT? E aí, pode ter um acordo? Pode ter um acordo? É porque é o seguinte, eu li ontem uma declaração do prefeito Emanuel Pinheiro, olha, ninguém conversou, ninguém dialogou, e aí? O prefeito Emanuel Pinheiro pode conversar, ele pode refluir dessa questão do VLT? Eu não acredito, né? E Mauro Mendes, né, por decisão dele, também não vai voltar atrás nessa questão do BRT. E a briga continua. Essa não é a guerra dos 100 anos, né, mas vai durar muito tempo ainda. Mas muito tempo ainda. Eles não vão dar conta de resolver isso. Por uma série de fatores já apontados aqui no programa, que infelizmente vai travar mais uma vez essa questão do VLT e BRT. Terrível, né? E agora é o seguinte, tem que ter 8 deputados para assinar lá para esse plebiscito, né? Para esse plebiscito que foi sugerido nessa audiência pública lá da Assembleia. E teria também uma campanha publicitária na TV, né? Tipo, estilo assim de campanha eleitoral. Teria 5 minutos para quem defende o BRT e mais 5 minutos para quem é fã do VLT, não é isso? Como a decisão é uma decisão lógica, ou é A ou B, porque se pudesse fazer um e outro, cada um fazia o seu, né? Mas como é uma decisão lógica, entendeu? Não tem jeito, tem que escolher. Aí, já viu, a briga vai continuar por muito tempo. Bom, vamos falar de auxílio emergencial. E aí, Lúcio, será que o auxílio pode voltar? Olha, tem uma notícia boa, né? Uma notícia boa, né? Esse auxílio emergencial, que no ano passado foi fundamental aí para milhões de pessoas no Brasil inteiro, né? Vou destacar aqui para ninguém chamar minha atenção, né? Auxílio emergencial fundamental para milhões de pessoas que foi pago pelo governo federal, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para mais de 60 milhões de pessoas, né? E a notícia boa é a seguinte, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o auxílio emergencial pode voltar para metade dos beneficiários. Bom, eu falei aqui agora há pouco sobre os beneficiados, né? Então, no ano passado, primeiro foram lá parcelas de R$600, né? Depois parcelas de R$300. Só uma diferenciação aí para a mãe, né? A mãe solteira, né, que tivesse filhos. Que ganhava 2, né? Que ganhava R$1.200 por mês durante
o período em que foi pago o auxílio emergencial e que evitou que a crise no país ficasse pior ainda do que ela ficou. E aí o ministro Paulo Guedes, ele colocou o seguinte, né? Não, na realidade é o seguinte, ele recebeu uma visita lá do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse o seguinte: a pandemia continua e ele falou assim, olha, eu estou aqui apelando ao ministro Paulo Guedes, né, que essa questão aí da economia, né, do desemprego, é uma preocupação do Congresso Nacional e principalmente em relação à assistência social, a um socorro emergencial urgente para poder ajudar a camada mais vulnerável. E aí, o ministro da Economia respondeu o seguinte para o presidente do Senado: o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, jamais focalizado, aí ele destacou, ao invés de 64 milhões, pode ser a metade disso, 64 milhões de pessoas, né? Pode ser a metade disso, porque a outra metade, explicou o ministro Paulo Guedes, retorna para os programas sociais já existentes. E aí ele diz o seguinte: isso nós vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Bom, então é o seguinte, tem duas questões aqui a serem resolvidas, né? A metade dessas pessoas que foram beneficiadas no ano passado pelo auxílio emergencial, metade delas voltariam a receber por um certo período, que ainda não está definido qual será esse período, voltariam a receber o auxílio emergencial. E a outra metade, como diz aqui o ministro Paulo Guedes, a outra metade, aí, 30 milhões de pessoas, 32 milhões de pessoas, seriam enquadradas dentro dos programas sociais que já existem, como o Bolsa Família, por exemplo. Então, é uma boa notícia, não é isso? É uma boa notícia porque as dificuldades continuam e muito grandes. E o ministro coloca o seguinte, que é preciso fazer isso com cautela, com prudência, né, para evitar que as coisas piorem. Mas é evidente que nós temos que ter a sensibilidade humana, né, e aí é por isso que o Congresso Nacional, né, principalmente lá o presidente do Senado, né, está cobrando das autoridades da área econômica uma providência em relação ao auxílio emergencial. E eu vou voltar a bater numa mesma tecla que a gente já tem cobrado aqui na Notícia de Frente. E aqui em Mato Grosso? E aqui em Mato Grosso? As prefeituras, o governo do estado receberam muita ajuda, receberam muito dinheiro do governo federal no ano passado, né? O cidadão recebeu o auxílio emergencial, aí o poder público, as prefeituras, o governo estadual receberam o auxílio também em dinheiro e muito dinheiro, né? Aí é o seguinte, equilibraram as contas, todo mundo no azul, vão lançar grandes obras, vão fazer autódromo, não é isso? E aí? E os mais pobres? O que é que vai acontecer com essas famílias que estão desempregadas, né? Que estão sem perspectiva, que não conseguem pagar as contas, que não conseguem colocar comida na mesa? E aí? Mato Grosso, os municípios, o governo do estado, não vai se criar aí uma rede de proteção social? Não vai se auxiliar? Espera aí, não estou falando de meia dúzia, não. Estou falando de milhares de pessoas. Porque é o seguinte, os levantamentos mostraram que o auxílio emergencial beneficiou 1 em cada 3 famílias aqui de Mato Grosso. Ou seja, 30% da população de Mato Grosso se beneficiou do auxílio emergencial. E aí? Vamos ficar esperando só o que vai vir, o que poderá vir lá de Brasília, lá do governo federal? E aqui?
né? As prefeituras, principalmente, eu não falo dos municípios menores, né? Mas eu falo principalmente aí das cidades grandes, das cidades médias, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, né? Cidades riquíssimas, riquíssimas, né? E aí, não vão olhar para as pessoas mais pobres? O governo do estado diz que está tudo bem, vai investir não sei quantos bilhões de reais aí. E aí? Pois é, porque... E os mais pobres? E os mais pobres? Porque, Lúcio, agora, essa semana, dia 2 de fevereiro, o secretário Rogério Galo disse que o fim do auxílio a estados não vai impactar Mato Grosso. Então é o seguinte, é porque está tudo bem, né? Mas está então tem que ajudar, bem, né? Está tudo bem com o caixa do governo, não é isso? Está tudo bem com o caixa do governo. O governo falou, olha, pagamos fornecedor em dia, servidor em dia, tem dinheiro sobrando, vamos investir mais de 9 bilhões em várias obras, tudo bem. As obras são importantes, estrada é importante, não é? As outras obras que o governo está anunciando também são importantes, né? O autódromo tem a sua importância. Eu quero saber o seguinte, e aí? E essas famílias mais pobres? Os governantes, sejam eles do estado ou dos municípios, vão fazer cara de paisagem? Fingir que esse problema não existe? Está na hora não, passou da hora, das câmaras municipais e da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais cobrarem o Poder Executivo no município e no estado para tomar alguma medida que vá em apoio, né, a essas famílias que estão na linha de pobreza e muitas abaixo da linha da pobreza extrema. E aí? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, ele falou, olha, é um momento que é preciso ativar a sensibilidade humana. E é isso que está sendo cobrado, né? É isso que está sendo cobrado dos governantes. Eles vão ou não vão ter a sensibilidade de olhar para o sofrimento e para o drama que essas pessoas estão enfrentando. Eles estão esperando o quê para tomar uma iniciativa? E aí é preciso de ter cobrança. Aí é o seguinte, aí, quando nós falamos ontem aqui do Poder Legislativo, eles têm que ter autonomia e independência, né, para sair em defesa da sociedade e, neste caso, sair em defesa das pessoas mais necessitadas que estão sem emprego, sem salário, sem renda e, portanto, sem condições de colocar, né, comida na mesa. Exatamente. Sem dignidade é a palavra certa, né? Não, exatamente, sem dúvida alguma. E o pior é que você não vê movimentação nenhuma nesse sentido na esfera municipal e estadual. E para devolver a dignidade, tem que ter sensibilidade. Sem dúvida. Amor ao próximo, né? Amor ao próximo. E principalmente empatia, né? Amor ao próximo. Se né? colocar no lugar do outro é uma virtude. Parar de ficar olhando para 2022. Isso. E o seguinte, olhar ver o que está acontecendo hoje. Agora. Não, agora, nesse momento. Agora. 2021 e uma coisa agora. altamente previsível, porque esse debate com relação ao auxílio emergencial nacional vem desde o final de 2020. Quer dizer, já existia essa perspectiva de não se ter, de corte. Foi renovada agora a questão do auxílio emergencial, mas realmente o governo do estado do Mato Grosso e o município de Cuiabá e os demais municípios não debateram sobre isso e não se lembraram de alguns invisíveis à luz da sociedade. Não olham para isso porque é o seguinte, não olham para isso, sabe por quê? Porque eles perdem tempo demais nessa guerrinha do VLT com o BRT. E outros problemas aí que, a meu ver, são bem menores do que os problemas que essas quase 1 milhão de pessoas está enfrentando aqui em Mato Grosso. Olha, gente, agradecer a participação de vocês, muitas, mas nosso tempo já está no limite aqui para a gente entregar para o Fala Brasil. Lúcio, obrigada, bom final de semana. Para você também, Sextou, um bom dia, dormir um até ótimo mais tarde final amanhã. de semana. Você dorme bem, né, Nayara? Não. Final de semana, não? Final de semana. Bem não, muito, né? Um pouquinho.
Quem tem filho pequeno nunca dorme muito. É verdade. Haroldo, bom final de semana. Para você obrigada. também, a você também, ao Lúcio e a todos os nossos queridos telespectadores, um excelente final de semana. Obrigada, gente. Tenha um excelente final de semana. Responsabilidade, viu? Olha só, você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo. Tchau.